Como eu disse, o que falar de Páscoa? Bom, pensando sobre isso, tema de hoje: por que ele vive? Por que ele vive? Para a gente entender isso, por que ele vive, vamos voltar aqui no tempo. Aliás, hoje, fala-se tanto, a pergunta que não quer calar hoje é, o mundo está acabando? O mundo está acabando? Por quê? Porque teve um terremoto numa escala 5 ponto alguma coisa na Califórnia, Estados Unidos. Porque um vulcão entrou em erupção na Indonésia. Porque o vírus, chamado coronavírus, está por aí, pelo mundo afora, deixando pessoas enfermas, e muita gente tem morrido. Eu não sei por que também se dá tanto ênfase às pessoas que morreram, infelizmente, mas graças a Deus, o número de pessoas curadas é quase o triplo de pessoas que se contaminaram e morreram. Mas enfim, a pergunta que se diz hoje, que se faz hoje é isso: o mundo está acabando? Será que o mundo está acabando? O mundo vai continuar o mesmo? É óbvio que não. É óbvio que não. O mundo nunca mais vai ser o mesmo. Por conta da economia, por conta da desconfiança. Será que esse vírus surgiu? Será que ele foi feito no laboratório? Será que houve uma guerra biológica? Perguntas que se fazem por aí. Eu realmente não sei e não tenho a mínima pretensão de responder isso. À luz da Bíblia, a gente entende que viveríamos um tempo de fome, de pestes, de terremotos. Dia desses, na cidade onde eu nasci, Santos, na Baixada, na orla marítima ali, algumas cidades foram invadidas por um maremoto. De repente a água subiu acima do normal, trouxe muita areia, a água invadiu as avenidas e teve muita gente que ficou preocupada. Será que o mundo está acabando? Como eu disse aqui semana passada, estas coisas vão continuar acontecendo e talvez até aconteçam com uma intensidade maior. A Bíblia está se cumprindo. Por mais que queiram questionar a Bíblia, por mais que queiram desacreditá-la, ela ainda é a palavra escrita de Deus. Por mais que digam que ela foi modificada, eu ainda creio na Bíblia, essa tradução que muita gente usa, que os cristãos usam. E é fato, ela tem se cumprido. Muita coisa que está escrita na Bíblia está se cumprindo. E aí você pergunta, por que então ele vive? Eu não quero fazer uma pergunta, por que ele vive? Eu quero fazer uma declaração, porque ele vive. Mas para chegar nessa sua vida, nessa sua ressurreição, é preciso entender a questão da Páscoa, por exemplo. A gente já estudou aqui em outras Páscoas, em outros cultos. Um relato rápido nos mostra que o povo hebreu, que estava escravizado já há 430 anos lá no Egito, Deus teve misericórdia, Deus ouviu a oração, Deus os libertou, enviou Moisés. Todo mundo fala das pragas do Egito, foram 10, e na última praga, baseado numa declaração do próprio faraó, os filhos ou os primogênitos, filhos das pessoas lá do Egito, eles iriam morrer. Então Deus dá uma ordem para o povo, para eles pegarem um animal. Na época usava-se muito aquelas ovelhinhas, cordeirinhos, uma sem defeito, sem doença,
eles deveriam sacrificar a vida dela, o sangue derramado, eles deveriam passar nos umbrais das suas portas, e o anjo que viria, chamado anjo da morte, que viria para trazer a morte, ele quando visse aquela marca do sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ele passaria direto. E foi isso realmente que aconteceu, segundo a história. Eles saíram do Egito após esta praga, e Deus disse para Moisés: fala para o povo que eles vão agora comemorar essa Páscoa. Isso para eles vai ser uma Páscoa. Por quê? Porque eles vão passar da escravidão para a liberdade. A palavra Páscoa, traduzida, quer dizer passagem. Então eles vão passar da escravidão para a liberdade. E o tempo passou e eles se tornaram livres do Egito, mas muitos continuaram escravos do pecado, até que Deus, na sua infinita misericórdia, ele enviou Jesus, e Jesus veio. Todos sabem da história de Jesus. Ele nasceu para nos trazer vida, e vida com abundância, e nessa sua vinda, ele trouxe para nós salvação. Por que precisávamos de salvação? Bom, todos, segundo a Bíblia, pecaram. Todos pecaram, menos Jesus. Jesus se fez homem e habitou entre nós. A Bíblia diz que ele se destituiu de sua glória. Ele veio, se fez homem e habitou entre nós. Nessa sua habitação, ele não pecou. E eu creio que ele não pecou. Ele venceu, inclusive, o pecado. Se Jesus tivesse cometido algum tipo de pecado, um só, o seu sacrifício não seria aceito. Deus é santo, os homens pecadores. Essa ligação de homens para com Deus, ela estava meio que desconectada. E Jesus foi essa conexão, ou trouxe essa conexão entre o homem e Deus. Então, se você quiser, você que está assistindo aí, guarde bem isso no teu coração. Se você quiser realmente ter um relacionamento com Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus criador, você precisa ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ah, mas eu tenho a minha religião. Não, esquece a tua religião. Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. E por quê? Vou ler um texto bíblico aqui. Você que tem a Bíblia, vamos ler juntos, livro de Mateus. Alguns textos para entender. Mateus capítulo 26. Livro de Mateus capítulo 26. Versículo 59. Eu vou dar uma resumida aqui no texto para lembrar aqueles que conhecem, quem não conhece, ler e saber por que a gente comemora a Páscoa. Vamos lá. Jesus já tinha se manifestado como servo do Senhor Deus. Ele curou muita gente. Ele andou por vários lugares abençoando, curando, tratando, ensinando um estilo de vida diferente. Até que no versículo 59, ele havia sido traído, foi preso. E os chefes dos sacerdotes, 26 de Mateus capítulo 26, desculpe, versículo 59, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, porque eles não tinham como acusar Jesus. Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha feito nada de errado. Então eles estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Versículo 60, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas, versículo 61, que declararam: este homem disse, eu sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias.
Versículo 62, então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhes fazem? Versículo 63, mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, Filho de Deus, diga-nos. Versículo 64, tu mesmo disseste. Em algumas versões, traduções, é isso que você está falando. Respondeu Jesus: mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens no céu. Bom, versículo 65 foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir essa blasfêmia. Versículo 66, ele pergunta: o que acham? Responderam eles: é réu de morte, tem que morrer. Versículo 67, então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram muitos murros. Outros lhe davam tapas. Versículo 68, e diziam para ele: profetiza-nos, Cristo, quem foi que lhe bateu? Se você puder agora, Mateus capítulo 27, versículo 11. Depois dessa cena, depois desse fato, eles levaram para o governador. Versículo 11 de Mateus 27. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Ou como algumas traduções remete a entender, é mais ou menos isso que você está falando, ou é isso que você está falando. Versículo 12, é acusado pelos chefes dos sacerdotes, que já haviam cuspido, dado murros, tapas nele, e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. 13, então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? 14, mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Versículo 15, por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. 16, eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. 17, Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhe solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Versículo 18, porque sabia que o haviam entregado por inveja. O próprio governador, ele já sabia disso, mas... Versículo 19, estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou uma mensagem. E ela disse: não se envolva com esse inocente, não se envolva com esse inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Versículo 20, mas os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Versículo 21, então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Versículo 22, perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Versículo 23, por quê? Que crime que ele cometeu? Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Versículo 24, quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Versículo 25, todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Versículo 26, então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Lembre-se que a mulher dele tinha dito para ele não mexer com ele porque ele era inocente e ela não tinha tido um sonho muito bom com ele. Ainda assim, ele lava as mãos, mas ele manda açoitar Jesus. Versículo 27. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Versículo 28, tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Versículo 29, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça.
Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, Rei dos Reis. Versículo 30, cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Versículo 31, depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Nesse próprio capítulo 27 de Mateus, versículo 45, teve aquela cena toda que todos já viram representada em filmes, em teatros. Jesus foi levado, Jesus foi crucificado, colocaram pregos nas suas mãos, nos seus pés, o levantaram e o deixaram ali ao sol. Versículo 45 diz que houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Versículo 46, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Versículo 47, quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. 48, imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Versículo 49, mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Versículo 50, depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. 51, naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Aí no próprio livro de Mateus, se você continuar lendo, você vai ver que tem um relato onde Jesus ressuscitou. Mas eu gostaria de ler esse relato no livro de Lucas. Caso possa abrir aí, Lucas capítulo 24. O texto diz que no primeiro, versículo 1 de Lucas 24, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Versículo 2, encontraram removida a pedra do sepulcro. 3, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Versículo 4, ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se no lado delas, ou ao lado delas. Versículo 5, amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Os anjos ainda disseram: lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. O que ele disse? Versículo 7. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Versículo 8, então se lembraram das palavras de Jesus. Só até aí. Interessante essa descrição da história, porque se você for parar para pensar, como eu digo sempre aqui, a gente já está no lucro. Nós já estamos no lucro. Porque Jesus ressuscitou. E por causa da sua ressurreição, a gente tem vida hoje. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, se ele não tivesse se sacrificado, provavelmente boa parte de nós nem existiria hoje. E se existisse, estaria longe de Deus. Porque como eu disse no princípio aqui, Deus é santo e nós pecadores. Deus só poderia aceitar o sangue de um justo. E o único justo foi Jesus, porque ele não tinha pecados.
Então, quando ele se sacrifica, e irmãos, você que assiste a gente aí, não foi fácil. Você já deve ter visto os filmes. O mais recente aí, de alguns anos atrás, o Mel Gibson foi um dos diretores. Ele procurou mostrar ao máximo aquilo que Jesus passou. Imagina pregos nas mãos. Imagina pregos nos pés. Imagina não fazer nada e ser humilhado. Cuspirem em você. Darem tapas em você. Darem socos, murros em você. Colocarem em você uma coroa de espinhos. Pegarem uma vara. Colocarem um manto. Tirarem sua roupa. Colocarem apenas um manto e dizer assim: e aí, meu rei? Aí pegam essa vara e batem na cabeça dele para que a coroa de espinhos realmente entrasse, ferisse. Aí novamente cuspiram nele. O desprezaram. E ele não tinha feito nada demais. O que ele tinha feito? Simplesmente trazido um estilo de vida. Mas esse sacrifício, essa ação que Jesus realizou na cruz do Calvário, nos ensina muitas coisas. Páscoa. Por que comemoramos a Páscoa? O passar do tempo, perdeu-se a questão de entender o que é Páscoa. Os pais deixaram de explicar aos seus filhos o que é Páscoa. Para muita criança hoje, Páscoa é ovo de chocolate. É um coelhinho que vem trazer alguma coisa. Aliás, hoje eu até vi algumas brincadeiras em alguns grupos de WhatsApp. Brincando, coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? Trago máscara e álcool com gel, em vez de ovo de Páscoa, porque a coisa está feia. Perdeu-se o sentido da Páscoa. Lembre-se, eu e você somos pecadores. Eu e você éramos para viver a vida longe de Deus. Mas Jesus veio e interviu na história. Ele venceu o pecado com a sua atitude, com o seu sacrifício, com o seu sangue. Ele pagou a dívida de pecados que tínhamos e não podíamos nunca pagar para Deus esses pecados. Lembre-se, você que acha que fazendo boas ações você pode pagar um pouco de pecados e tal. Sim, tem texto da Bíblia que até diz que aquele que faz alguém se converter do seu mau caminho cobrirá uma multidão de pecados. Ainda assim, você ainda vai ficar com um monte de pecado. Porque nós pecamos a vida toda. Não tem como pagarmos pelos nossos pecados. O único jeito é se submeter, se humilhar e reconhecer o que Jesus fez. Aproveitar estes dias, não é ficar sem comer carne, comer peixe. Igual eu fui essa semana que passou no mercado e a fila do peixe estava enorme. Por quê? Porque na Semana Santa não se come carne, se come peixe. Gente, vamos entender o significado da Páscoa. Lembre-se, Páscoa, a palavra Páscoa é passagem. Então Jesus veio e trouxe e abriu a passagem daqueles que eram escravos do pecado, que viviam na escravidão diariamente, constantemente. Ele veio e abriu essa passagem quando você passa por Jesus, ou quando Jesus entra na tua vida, o sangue dele te purifica de todo o pecado, e você já não vai morrer eternamente. Você pode até morrer aqui, mas você vai viver uma vida espiritual eterna com Deus. Você passa da escravidão para a liberdade. Você passa da morte para a vida. Ou seja, algumas coisas importantes para a gente entender, e eu quero encerrar falando sobre elas.
Por que que ele vive? Ah, ele vive porque ele venceu a morte. Por que ele vive? Ele vive porque ele venceu o pecado. Por que ele vive? Segundo a Bíblia, a morte e o pecado não tiveram poder de segurá-lo. A morte e o pecado não tiveram o poder de destruir o sacrifício dele. Ao contrário, com a sua morte, ele venceu a morte, porque ele ressuscitou. E através do seu sacrifício, ele venceu o pecado. Por isso que eu digo aqui sempre nos nossos cultos, que Jesus, ele não é uma religião. Porque se você encarar Jesus como uma religião, a Páscoa vai ser só uma data para você. Feriado prolongado. Está todo mundo, inclusive, feliz, curtindo esse feriado prolongado, porque todo mundo estava trabalhando, quase não ficava em casa, né? E agora está ficando esse final de semana em casa, está todo mundo feliz, né? Enfim. Por que que a gente comemora a Páscoa? Por quê? Comemoramos a Páscoa quando nós entendemos, porque nós passamos da morte, a morte eterna longe de Deus por causa do pecado. A gente passa por Jesus, o seu sangue derramado na cruz nos purifica de todo o pecado, e aí a gente vai para frente, a gente tem um relacionamento com Deus. A pergunta que eu te faço nessa manhã é: será que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário valeu a pena para você? Valeu a pena? Você entende isso? Você, principalmente, que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você fez aquela confissão de fé: Senhor Jesus, eu reconheço, sou pecador, quero ter relacionamento com Deus, mas por causa dos meus pecados eu entendo que eu não posso, mas através do teu sacrifício na cruz do Calvário, entregaste a tua vida na cruz do Calvário por mim, eu reconheço esse sacrifício, eu entrego a minha vida a ti, a partir de hoje a minha vida pertence a ti, eu quero viver contigo, eu quero ter um relacionamento contigo e principalmente com Deus. Ele é o caminho. Quando a gente entende isso, você não comemora a Páscoa só na Semana Santa. Você comemora a Páscoa todo dia. Você comemora o Natal todo dia. Porque Jesus nasceu, se ele não tivesse nascido, a gente não estava aqui. Você comemora a Páscoa todo dia, porque ele morreu para nos trazer vida. Ou seja, será que valeu mesmo a pena o sacrifício de Cristo por nós? Valeu a pena? Pense sobre isso. Se valeu a pena, o dicionário que nós temos aqui, o Aurélio, ele define sacrifício como qualquer coisa consagrada e oferecida a Deus. Aliás, tem várias definições. Essa palavra sacrifício vem do latim sacrificiu, que é uma ação ou efeito de sacrificar. É oferenda de animal, produto de colheita, de qualquer coisa de valor feita a uma divindade que lhe retribui ou que lhe para lhe tributar, homenagens, ou para reconhecimento do seu poder. Uma outra definição do dicionário para sacrifício é renúncia voluntária a um bem ou a um direito. Também o dicionário define sacrifício como ato de abnegação, privação voluntária ou involuntária de uma coisa digna de apreço e estima. Também define como constrangimento, sofrimento. E por último, o dicionário define assim o sacrifício de Jesus, a sua morte na cruz para a redenção da humanidade. Isso significa também sacrifício. Então Jesus vem da parte de Deus, se sacrifica por nós. Ele morre no nosso lugar e nos dá uma nova vida. Como é que é essa nova vida? Agora eu não posso mais
beber, agora eu não posso mais fumar, agora eu não posso mais me drogar, agora eu não posso mais fazer sexo fora do casamento, agora eu não posso mais. A questão não é o não posso, que você está vendo aí o que deu. Só foi decretar e você não pode sair da sua casa e todo mundo saiu, ou a maioria das pessoas. A questão do Evangelho de Cristo é isso. Esse é que é legal de servir a Cristo, de estar com Cristo. Você não é obrigado. Não é porque eu não posso beber, eu não preciso beber. Eu não preciso fumar. Eu não preciso mentir. Eu não preciso mais viver uma vida como eu vivia antes. Por quê? Porque agora Jesus me trouxe, me ensinou um estilo novo de vida. Páscoa é isso. A Páscoa representa o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A Páscoa, Jesus se sacrificou e abriu a passagem. Ele ressuscitou. Se você olhar para a cruz, é óbvio ela não está mais lá, mas se você olhar para a cruz, Jesus não está mais nela. Eu não sei porque tem pessoas que insistem em levar Jesus crucificado numa cruz, no seu punho, no seu pescoço. Jesus não está mais lá. Ele já se sacrificou, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo. E por causa da sua ressurreição e vida, nós também podemos viver uma nova vida e comemorar a Páscoa. Alguns textos para te ajudar a refletir sobre isso. O primeiro deles está no livro de João, capítulo 3:16, texto muito conhecido, né? Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, Jesus disse assim: vinde a mim. Ouça, você que está cansado da vida que você está levando, você que está pensando em tirar a sua própria vida, você que está pensando em desistir de tudo, ouça o que Jesus disse e diz para você hoje: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não sei se os meninos encontraram lá os textos, não sei se está sendo postos aí, beleza? Obrigado. Jesus também falou, João registrou capítulo 15, versículo 5. Jesus disse: eu sou a videira, a árvore, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E realmente não podemos. É aquela história de você ver uma árvore e você pegar um galho dessa árvore e quebrar e arrancar. Se você deixar de lado, em menos de um dia, no máximo um dia e meio, essa árvore esse galho vai estar seco. Por quê? Porque ele não recebe daquela árvore o alimento necessário para viver. Jesus, fazendo essa comparação, ele disse: eu sou a videira, eu que te dou saúde, eu é que te dou vida, eu é que morri por você, eu é que ressuscitei, eu é que tenho todo o poder, eu é que cuido de você. Então você tem que estar ligado em Cristo. O apóstolo Paulo entendeu tão bem isso que no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele disse: eu fui crucificado com Cristo. Eu entendi o que é Páscoa. Eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo entendeu o que é comemorar a Páscoa. Paulo entendeu o que é nascer de novo e ter uma nova vida.
Livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Os discípulos que se tornaram apóstolos, nas suas ministrações, pregações, um deles disse: e em nenhum outro há salvação. Guarde bem isso. Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Só Jesus. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus. O nome de Jesus tem poder. E por último, livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. O apóstolo Paulo escreveu: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Depende de você. Você está comemorando a Páscoa hoje? Ótimo, comemore mesmo. Mas ensina para os teus filhos o que é Páscoa. Pais que já deram até ovo de chocolate para os filhos, sem problemas. Mas ensina para eles: olha, a gente está comemorando a Páscoa, mas a gente comemora a Páscoa não é por causa do coelhinho, do ovo de chocolate. A gente comemora a Páscoa porque nós éramos escravos do pecado, porque nós íamos viver a eternidade longe de Deus, e Jesus veio e abriu a Páscoa, a passagem, com o seu sangue. Quando a gente passa, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando a gente reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que é importante reconhecê-lo. E reconhecer Jesus como Senhor e Salvador não é virar crente, não. Porque crente todo mundo é. A Bíblia diz que até o diabo, os seus anjos, creem em Deus e têm medo. Não é virar crente. Agora eu virei crente. Não, não, não. Longe disso. Conhecer Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador é reconhecer que somos pecadores e que graças ao sacrifício dele na cruz do Calvário hoje nós temos vida e vida com abundância. Então eu quero encerrar aqui voltando com aquela pergunta que agora vai ser resposta no começo. Por que ele vive? Não, porque ele vive. A afirmação dos anjos para aquelas irmãs, mulheres, foi essa. Ele disse: escuta, por que vocês estão procurando ele, aquele que vive entre os mortos? Ele vive, ele está vivo. Tem várias histórias, inclusive, sobre esse seu ressurgimento, essa sua ressurreição. Ele vive. Fizeram até uma canção, nós vamos cantar daqui a pouco para encerrar. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas sabe, eu vou te dar uma dica interessante. Eu não sei se você já agradeceu a Deus hoje, porque ele vive. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo a gente, porque ele vive, eu e você podemos respirar. Ontem eu via uma amiga trazendo uma mensagem no Instagram, mensagem rápida, e ela citou isso. Lá na Itália, um senhor de 93 anos de idade, ele venceu o coronavírus. E quando ele estava saindo do hospital, os médicos foram cumprimentá-lo, e um deles disse para ele assim: escuta, o senhor agora vai ter que pagar por um ventilador, um respirador que estava aí atendendo o senhor todo esse tempo. Alguns dizem até que era 500 euros por dia, não sei. Mas eu não vou falar de preço. O senhor vai ter que pagar. Alguns brincaram, outros falaram meio sério. E diz que aquele senhor de 93 anos começou a chorar. Ele começou a chorar. Aí falaram: calma, não precisa chorar. Não precisa chorar. O senhor não tem condição de pagar? Ele falou: não, eu tenho condição de pagar. Mas 93 anos de idade eu nunca agradeci a Deus porque eu posso respirar hoje sem aparelhos. E ele começou a chorar. E disse que os médicos choraram.
Porque a gente deixa de agradecer a Deus. Até pelo ar que nós respiramos. Porque Ele vive, podemos respirar. Porque Ele vive, eu e você que tem Jesus pode crer na salvação eterna. O mundo vai acabar, provavelmente um dia ele acabe. Quando? Não sei. E se eu morrer antes? Eu posso crer na vida eterna, porque Ele vive. Porque Ele vive, eu pude me levantar nesta manhã. Porque Ele vive, eu posso ver a mão de Deus agindo na minha vida e na vida de muita gente que se humilhou e se submeteu debaixo da sua mão potente. Porque Ele vive, eu posso crer no amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Ele vive, eu tenho família, tenho amigos, tenho irmãos. Porque Ele vive, eu sou mais do que vencedor. Porque Ele vive, o Senhor Deus é o meu rochedo. O Senhor Deus é o meu lugar seguro. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aproveite hoje a Páscoa e comemore mesmo. Por quê? Porque Ele vive. Aproveite este tempo que você tem hoje. Aproveite esse momento e se alegre. Apesar da emoção, alegre-se. Por quê? Porque nós não temos um Deus morto. Nós temos um Deus vivo. Tão vivo que prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, nesta manhã, e você que vai ouvir à noite, se você está vivo, é porque Ele vive. Porque Ele vive, você que tem Jesus, uma vida bem melhor, saudável. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Se o amanhã não vier, de alguma forma Ele virá, porque a gente vai se encontrar com Deus. Porque Ele vive. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, venceu o mal. Ele abriu a Páscoa, a passagem, para que nós pudéssemos nos reencontrar com Deus e vivermos a eternidade. Amém? Quero orar com você, se você puder, una-se aí à sua família, feche os teus olhos, oremos. Obrigado, Pai, por este tempo de reflexão, de meditação nesta manhã de domingo. Graças a Ti, Deus, graças ao Teu amor, graças à Tua misericórdia, nós estamos vivos. Nós podemos crer no amanhã, nós podemos crer na Tua mão agindo. Porque Ele, Jesus, vive. Nós podemos, ó Deus, nos amar, nos respeitar. Porque Ele vive, nós podemos até nos ajudar. Porque Ele vive. Nós podemos levantar pela manhã e trabalhar. Porque Ele vive, nós podemos respirar. Obrigado, Pai, pelo Teu amor tão grande, tão maravilhoso, que nos fez e nos faz a cada dia, para aqueles que Te amam, aproximarem-se mais de Ti. O meu desejo é me aproximar cada dia mais de Ti, da Tua presença. É óbvio que nós estamos naquela fase de treinamento, de crescimento, mas que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça. Cada vida, cada família, homem, mulher, jovem, adolescente, criança, cada um, Pai, aonde estiver agora,
e possam, ó Deus, se lembrar da Páscoa. E se não tem ainda a Ti, Jesus, como Salvador, que possam Te reconhecer nesta manhã, que possam entender por que que nós comemoramos Páscoa. Não é só um feriado, não é só um tempo para descansar, é um tempo de entendermos. E numa sexta, quando o Senhor morreu, o véu do templo que separava se rasgou e agora não separa mais. Cristo abriu a passagem, a Páscoa, para através do seu sangue, que nos purifica de todo o pecado, podermos ter acesso a Ti. Obrigado, Jesus. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai, alcança todos abundantemente. Livra-nos desta situação, livra-nos deste mal. Em nome de Jesus, que possamos retomar o mais rápido possível, ó Deus, baseado na Tua misericórdia e no Teu poder, possamos retomar as nossas vidas, que volte-se ao normal, se é que podemos viver normalmente, ó Deus. Tem misericórdia de nós, nos ajuda. Em nome de Jesus, nós oramos, nós Te agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus.